Olá! Hoje o programa trata da questão indígena no Brasil. De acordo com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, a atual população indígena no país é de aproximadamente 345 mil indivíduos, representando 0,2% da população brasileira. Esse dado considera apenas aqueles que vivem em aldeias. Há, no entanto, estimativas de que existam 191 mil pessoas vivendo fora das terras indígenas, inclusive em áreas urbanas. E para falar mais sobre a situação desses indígenas, estão aqui no estúdio do Conexões o professor Simvaldo Arrucá, que é da Rede Estadual de Educação. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, eu estou feliz aqui com vocês. Bom, e também contamos com o Genauro Terêncio, que é chefe da coordenação local da FUNAI na cidade de Goiás. Isso. Olá, muito obrigada pela presença. Pois não, agradeço o convite, né? Estou aqui à disposição, né? Para colocar as coisas melhores possíveis, né? Ok. Bom, e antes de você começar a ver esse debate, você assiste agora uma matéria que fala um pouco sobre o curso de licenciatura intercultural que é oferecido pela Universidade Federal de Goiás e também o trabalho dos professores nas aldeias. Ser educadora na aldeia Carretão, comunidade Tapuia do estado de Goiás, é hoje uma realidade na vida de Silma. O sonho brotou com a construção da escola de educação básica do local. A nossa escola é um sonho, foi um sonho conquistado, tanto para nós quanto para os nossos avós que já se foram, né? Na visão da comunidade, é importante ter ali professores indígenas, pois na prática eles percebem uma educação mais voltada para a diversidade. Na escola do branco, você só aprende o que tem, o que é mais direcionado ao branco. Na escola indígena, você aprende muito sobre a cultura, sobre o passado e sobre o presente. Assim como Silma, Adriana fez licenciatura intercultural na Universidade Federal de Goiás. Atuação de educadora que vai muito além da sala de aula. O meu papel é incentivar que eles estudem e voltem para ajudar a comunidade. Porque assim, se é só o terceiro ano é muito pouco, mas que eles assim, conscientizem que eles precisam ir mais além. A região Tocantins-Araguaia é composta por etnias Tapirapé, Guajajara, Guarani, Tapuia, Carajá, Carajá-Xambioá, Xerente, Craô, Apinagé, Canela, Cricati, Gavião e Chavante. 13 povos indígenas que têm professores formados e em formação na licenciatura intercultural da UFG. Nós temos uma preocupação muito grande com a educação que seja de fato voltada para a diversidade, porque virou emblema, né? Diversidade virou emblema na cidade, na área rural. É um discurso que está na moda, é uma grife, né, pedagógica, que não tem muito resultado. Porque o modelo da não diversidade vem para trabalhar a diversidade, e a diversidade entra como ilustração. Então, para evitar isso, né, nós propusemos uma licenciatura que fosse construída em parceria com o professor indígena. De acordo com o MEC, os programas deste tipo de formação nasceram de reivindicações do próprio movimento indígena. Estima-se que mais de 90% dos educadores nas aldeias do Brasil já sejam indígenas. Vamos ter dois tipos de professoras e professores. O professor que não é desses grupos, né? Que tem que estar atento e atenta a essas realidades, e isso demanda das licenciaturas colocar a diferença e a diversidade como um tema que permeia, né, os cursos de licenciatura, e o professor que vem de dentro desses grupos, né, que ele em si traz a diferença, né, traz essa realidade, né, que traz os seus saberes, mas também precisa agregar conhecimentos, né, ditos aí universais e tal. Então é formar esse duplo sujeito de dentro e de fora, né, para essa realidade que está em toda parte do país. Assim. No estado de Goiás, dos 17 professores que atuam nas duas escolas em aldeias, 11 são indígenas. No Maranhão, existem 286 escolas, com 954 professores, sendo que mais da metade são indígenas. No Mato Grosso, nas 67 escolas, atuam 687 professores indígenas e não indígenas. É o mesmo caso do Tocantins, com 300 professores nas 91 escolas indígenas. Silma, a professora do início
início dessa reportagem, acredita que muito mais que aprender matemática, biologia ou português, os alunos da escola indígena que ela trabalha têm aprendido outras lições. O nosso povo foi muito discriminado aqui na redondeza e tudo. Teve um tempo que os jovens não queriam se assumir ser tapuia. Então, eu acho que a escola, ela trouxe essa autoafirmação da identidade, porque a partir da escola, os jovens, os adolescentes começaram a se autoafirmar enquanto tapuia. Bom, a gente acabou de ver a matéria sobre a licenciatura intercultural, sobre os professores nas aldeias. Simvaldo, você como professor, como indígena, como é que avalia essa mudança no ensino em que o professor, ele faz parte da comunidade, ele pode também auxiliar nessa autoafirmação, auxiliar na melhoria da qualidade de vida desse local em que ele trabalha? Igual a professora Silma disse, a intercultural trouxe uma força do resgate da cultura, de apropriar da sua identidade, porque ela disse no anterior que muitos tapuias deixavam de ser tapuia, né? E a intercultural fez com que eles se identificassem, né? Como indígena, como tapuia, e que é um outro povo diferente, faz parte dessa diferença, né? Então a escola trabalha isso, né? Nós temos que ser diferentes. Ser diferente não é só os traços físicos, é a cultura mesmo, né? Então, acho que isso aí mudou muito nas escolas indígenas, né? E como é que é na sua comunidade também? Na minha comunidade, por exemplo, tem mudado bastante, porque na nossa aldeia as línguas são duas línguas, né? O modo da fala da língua feminina e a língua da fala masculina. Então, há essas diferenças. Então, eu acho que a sociedade envolvente tem que entender esses conhecimentos, essas diferenças. E o que a gente fala muito sobre a diferença e diversidade é essa diferença que existe dentro da própria cultura. Eu acho menos assim, eu vejo que as pessoas não valorizam essa questão. Já nós que vivemos, valorizamos a nossa identidade, a nossa cultura, né? Por isso que dentro da intercultural nós aprendemos o conhecimento do inter, que é você conhecer o outro, e ao mesmo tempo o outro conhecer a minha cultura, né? E já temos dentro da nossa cultura que é o intra, só eu conheço, e dentro dessa intracultural, o que eu vou apresentar na escola? Às vezes tem coisas que eu não posso trabalhar na escola, né? Só dentro da convivência na sociedade. Então, essas coisas a gente tem que estar focado para esse lado, né? Então, acho que a gente aprendeu mais foi essas questões, né? Bom, Genaro, falando um pouquinho mais ampliado, né? Como é que você avalia a situação indígena aqui em Goiás? A FUNAI ela tem conseguido proteger esses povos e também manter essa diversidade, auxiliar na manutenção da cultura, na preservação dessas etnias aqui no estado? Sim, a FUNAI tem procurado, né, fazer o papel dela, né? E a gente também, em termos de acompanhamento, eu acompanho, vendo aqui a professora Silma, né? No Carretão, né, a gente acompanhou essa luta, né, principalmente eu, que sou da FUNAI, né, como médico veterinário, né, eu acompanho essa aldeia aí há mais de 20 anos, e eu vi a luta, né, deles para chegar a isso. Hoje a gente se sente satisfeito, às vezes, nas formaturas, né, nas defesas dos trabalhos, né, que vai também, os professores daqui da universidade vão até a aldeia, né, que é muito importante essa ida, porque dificulta também para que eles venham até aqui, né? Então, hoje, a satisfação minha, como FUNAI, né, como servidor da FUNAI, é ver, próprio Carretão, esses professores que se formaram, e hoje eles, né, têm a satisfação, né, de não ter na escola nenhum professor branco, e sim todos indígenas. Né, onde os alunos se sentem satisfeitos, né, é outra maneira de entender, né, porque eles próprios vão entender eles mesmos, né. Então, isso, a gente quando vê uma professora igual a Silma, a Adriana, né, todos esses que são, um é diretor, depois passa o outro a ser diretor, quer dizer, eles comandam a escola, né, e como ela falou aí, tinha vergonha
né, de ser indígena por ser, né, ficar naquela região. E hoje a própria escola, né, os próprios professores, nas cidades onde fazem apresentações, agora mesmo estão convidados para vários lugares, né? Então isso, né, é um resultado do estudo, do acompanhamento que teve, né, também a FUNAI com as suas dificuldades, mas apoiando naquela época mais difícil, esses índios iam para uma cidadezinha lá vizinha, com chuva, carros inadequados, né, para transportá-los, mas hoje eles são os vencedores, né? É isso que a gente fica satisfeito em ver, todos eles. Bom, a gente continua esse debate no próximo bloco. Vamos falar sobre outras questões também, além da educação intercultural, como as questões de demarcação de terra e outros assuntos envolvendo a comunidade indígena do Brasil. Não saia daí. Estamos de volta com Conexões, que hoje debate a temática indígena no país. Bom, estão aqui conosco para falar sobre esse assunto o Simvaldo Arrucá, que é professor da Rede Estadual de Educação, e também o Genauro Terêncio, que é chefe da coordenação local da FUNAI. Bom, começando agora com você, Genauro, a gente falou muito da educação, da importância dessa educação indígena para a manutenção da cultura, mas em outros aspectos, como é que estão os povos indígenas em Goiás? Questão de terras, da garantia do local onde eles vivem, também em outras questões relacionadas à manutenção dessas populações nos locais que lhes são de direito. Certo, então nós vamos iniciar essa parte aí por Aruanã. Aruanã nós temos Aruanã, a terra indígena Aruanã 1, Aruanã 2 e Aruanã 3. Aruanã 1 é a que fica dentro da cidade, né, da zona urbana mesmo, né? A área 2 fica do outro lado do rio Araguaia, né, já no estado do Mato Grosso, né, e a área 3 também na parte de Goiás, do lado de Goiás. A área 2 e a 3 já está resolvido, são demarcadas, né? E a área 1 também ela é demarcada, homologada, mas tem o problema das mansões, das ocupações, né, que a FUNAI vive nessa luta, né, questões judiciais, né. Um ganha, né, o outro faz a apelação, né, e aí está seguindo, então, nessa parte. Quanto o carretão já tem a área definida, homologada, né, sem problema nenhum, né, de poceiro, só que a comunidade hoje, né, ela, com o desenvolvimento, com o crescimento, né, da população, ela hoje já pede mais um espaço, né? Então foi identificado na época, há 2 anos atrás, aí uma área, né, como uma terceira gleba, né, que inclusive o cemitério ninguém sabe explicar até hoje, porque nas duas demarcações, que lá são Terra Indígena Carretão 1 e Terra Indígena Carretão 2. É uma área que não é ligada à outra, né? Ela tem um espaço, né, de uma terra a outra, e o cemitério indígena ficou fora, né, dessas 2 terras, que essa terceira gleba seria para incorporar também o cemitério dentro da terra indígena, né? Então, com o desenvolvimento deles, a parte que eles são índios agricultores e pecuaristas também, né, nós temos lá hoje, a gente vem plantando, mesmo com correção de solo, com toda a tecnologia, né, mas a gente vem plantando há mais de 12 anos no mesmo local, que é o espaço que eles têm para isso. Então, hoje, em termos da CTL da cidade de Goiás, que essas 2 etnias, as 2 áreas indígenas estão ligadas, né, esse problema nós não temos assim, né? Nós temos problema, mas não temos um problema grave, né, igual existe em outras regiões. Bom, Simvaldo, qual que é a importância dessa terra, da homologação dessas terras indígenas, não só para a população indígena de Goiás, mas também de outros estados, como a gente vê a questão dos Guarani Kaiowá, que sofre muito com essa demarcação, que não tem um local para sua produção, para sua sobrevivência. Qual que para vocês hoje, como que está essa questão? Ela é primordial para a sobrevivência, para a manutenção dessa cultura? Sim. Primeiro porque dentro da terra há várias diversidades de fauna e flora. E dentro dessa fauna e flora existe vários insetos, e esses insetos nós damos os nomes das nossas línguas, né?
e sem a demarcação das terras, o povo indígena sofre essa questão da denominação das coisas, dos lugares, né? E, inclusive no Rio Araguaia, o curso do Rio Araguaia, o eixo todo Araguaia, Mato Grosso e Goiás, e Pará, essas regiões, os caras já denominavam, tem os nomes próprios, os nomes, né, indígena. E com essas divisões, eles perderam os nomes, né? Há mitos que falam da origem do povo Carajá, tem algumas versões, né, que falam sobre o lugar, né, a barreira tal, né, a praia tal, a ilha do Maranhão, né, essas coisas. Então, acho que a demarcação das terras valoriza a cultura, né, de dar o nome aos objetos, à fauna, à flora, os lagos, né, onde eles podem caçar e pescar, né. Então, eu acho que se não tem essa demarcação, eles vão sofrer mais ainda enquanto tem sofrido o resto da população indígena brasileira. Que a maioria dessa população, ela chega aos centros urbanos como nas periferias da cidade, procurando um meio de sobrevivência, né? E acaba sendo até discriminado e desvalorizado sua cultura, perde a cultura e às vezes até sem poder voltar para a sua terra de origem, né? Você falou um pouquinho dessa questão da discriminação, da desvalorização. A gente viu também a professora contando que às vezes os indígenas não tinham coragem de se assumir como tapuias por às vezes serem discriminados, desvalorizados. Isso ainda acontece muito, Simvaldo, hoje em dia. Essa população que convive fronteiriça com regiões urbanas, que tem que muitas vezes entrar em contato mais constante com a população branca, sofre muito com discriminação? Sofre. Ainda o Brasil muito, essa parte aí discrimina todo tipo de raças humanas, né? Então eu acho que nós indígenas um da população que sofremos discriminações, né? Então, quando o índio está dentro da sociedade não indígena, por exemplo, nas capitais, então não vê como indígena, vê como uruguai, paraguai, boliviano, né? Mas nunca fala assim, é um índio, você é um índio, nunca pergunta dessa forma, né? Para mim mesmo, quando eu estou dentro da cidade andando, eles me perguntam de qual região da Bolívia eu sou, né? Então a gente vê muito, quer dizer, isso é uma discriminação para mim, né? Uhum. Então o povo não olha assim, você é de qual índio, qual é a sua etnia, né? Então eu acho que a escola, no modo geral, precisa trabalhar esse conhecimento das etnias brasileiras que existem no Brasil, né? Que nós ainda existimos, né? Uhum. Em relação também à questão da saúde indígena, que eles enfrentam muitos problemas de saúde, principalmente por causa dessa relação, às vezes, com a comunidade, a FUNAI também tem cuidado disso? Existe um órgão específico para cuidar dessa área? Em 1989, né, a saúde indígena ela saiu do âmbito da FUNAI, né? Foi para a FUNASA, primeiramente, né? E depois agora foi criado o SESAI, né, que é uma secretaria ligada ao Ministério da Saúde, né, que é a Secretaria de Saúde Indígena, né. Então agora fica no âmbito da SESAI, né. A FUNAI ela acompanha, né, como ela ficou assim como se fosse um órgão fiscalizador. Não é bem a fiscalização, mas que quando há algum problema, né, sempre a FUNAI também ela intervém, mas todas essas questões da saúde, elas estão ligadas agora à própria SESAI, né? Uhum. Então, a SESAI, que é uma secretaria especial criada só para cuidar da saúde indígena, né? O senhor que convive no dia a dia, que faz trabalhos nas regiões, como é que o senhor avalia essa questão? Olha, com a criação da SESAI, né, ela foi passado, como se diz, quando se chama reestruturação, né? Agora que ela está começando, né, a iniciar o papel dela, né? Houve essa tramitação de FUNASA para a SESAI, né? Geralmente, quando você extingue a saúde de um local e se cria outro, né, até fazer aquelas passagens burocráticas que existem, né? E até o outro órgão tomar pé da situação que existe, isso demanda um tempo. Né? Então, agora a gente que anda nas áreas indígenas, principalmente aqui em Goiás, que
que eu acompanho diretamente, né? A CESAI está iniciando o papel dela, com viaturas, né, no local, né, com médicos, com dentistas, né? Então, até agora, os índios, agora eles já não estão reclamando mais o que vinham reclamando antes para a gente há um ano atrás, né? É isso mesmo, Simvaldo? Você avalia que a assistência à saúde indígena tem melhorado nos últimos anos? É como ele falou, né? Eu acho que realmente no estado de Goiás, tanto referente à questão da terra, questão de saúde, acho que a sociedade indígena está sendo bem atendida, né? Mas em outros estados a gente não vê dessa forma, vê totalmente o contrário, né? Como ele já disse, questão das reservas indígenas, muitos sofrem, muitos são mortos, caciques são mortos, todo tipo de violência eles sofrem, né? E quanto à saúde, nos outros estados também não é diferente, né? Agora, aqui no estado de Goiás, as pessoas estão sendo beneficiadas, né? Com transporte, médico, igual ele falou, dentistas, né? Então, acho que tem melhorado bastante, né? Tenho certeza que aqui no estado de Goiás, eu acho que está indo bem, né? Você falou um pouquinho dessa questão das mortes, da violência contra os indígenas em outros estados, né? A gente acompanhou há alguns anos vários assassinatos, a gente acompanha, às vezes, ainda na mídia, assassinatos por latifundiários, pessoas envolvidas principalmente com a questão da terra. A violência nas comunidades indígenas do Brasil ainda é muito grande? Ainda é muito grande. Fora o que vocês acompanham na mídia, aparece bastante, né? E o que vocês não verem, o que a sociedade não vê, isso aí fica sem contar, né? Às vezes a FUNAI tem alguns conhecimento disso, mas o governo brasileiro hoje, ela não olha muito para a questão indígena, né? Nós temos o povo Tupinambá na Bahia, que eles estão sofrendo essa questão da demarcação da terra deles. Eles são discriminados pela sociedade de lá, tanto pelo governo do estado, quanto pela população local, vereadores, prefeitos, né? Então eles fala para eles lá que eles não são índios, né? Eles estão querendo resgatar essa cultura deles, né? E querem a terra, né? Mas não, a sociedade brasileira, se vocês forem analisar, a maior parte dela tem sangue indígena. E por isso, acho que não pode deixar de ser índio. É índio de qualquer forma. Eu tenho um filho, que meu filho, a mãe dele é branca, mas futuramente ele vai ter uma esposa e depois ele vai falar, não, meu neto vai dizer, meu avô era índio, né? E ele pode morar em qualquer terra indígena, né? Eu acho que a sociedade envolvente tem que olhar esse lado, né? Respeitar a reivindicação deles, né? Okay. Bom, a gente vai para mais um intervalo e no próximo bloco você continua conferindo o debate de hoje, que é em especial em comemoração ao Dia do Índio. Voltamos com o último bloco do Conexões, que hoje debate a situação indígena no Brasil. E estão conosco para falar sobre esse assunto o professor Simvaldo Arrucá e também o Genauro Terêncio, que é chefe da coordenação local da FUNAI. Bom, Simvaldo, a gente falou um pouco de demarcação de terra, saúde, e agora falando mais da representação política dos indígenas. Como que vocês acessam os meios políticos? Existem muitos representantes hoje no país indígenas, a gente quase não tem notícia muito disso. Vocês acham que é necessário uma maior representação de vocês, com deputados, com senadores, para que a causa indígena seja mais olhada no país? Eu acho que precisa, porque se não haver essa representação lá dentro do departamentos dessas políticas, né, tanto deputados, senadores, né, prefeitos, eu acho que não vai haver ninguém lutando pelo seu próprio povo, né? Que nós indígenas temos uma realidade diferente, né? Nós temos uma cultura diferente, né? A educação é diferente. Eu vou falar mais da educação porque eu sou professor, né? E aí, quando tem material didático que chega nas escolas, ela é do MEC, e o MEC leva aqueles materiais que é de todo mundo, né? Quando chega nas escolas indígenas, por exemplo, Carajá, Luzilã, não serve. Vai falar do elefante, vai falar de zebra, vai falar de outros
animais que não é da realidade nossa, né? E como a gente vai denominar esses animais, esses bichos, né? Então, acho que falta esse apoio. Tendo uma pessoa que trabalha essa questão, essa realidade lá dentro, ele vai nominar uma pessoa para trabalhar essa questão, né? Produção de material didático, às vezes até alguns vídeos, né, que falam sobre alguns mitos, alguns culturais, danças, né? Então, eu acho que precisa ter alguém trabalhando lá dentro do Congresso, lutando essa parte aí, né? Eu acho que precisa, sim, para estar divulgando toda a sociedade nacional. Hoje, existe alguma representação indígena em alguma instância do poder político? Existem alguns vereadores, né? Em quase todos os estados tem vereadores, alguns prefeitos. Na região de Amazonas tem muitos prefeitos, né? Na região aqui em Goiás nós não temos ainda. Existe em outros estados, né? Tem bastante vereadores, né? Mas a nossa ideia anterior, nós tivemos feito uma reunião que nós queríamos criar um partido, né? A gente denominava esse partido de Partido Nacional Indígena, o PNI. Só que ela não foi para frente, porque quando os políticos souberam dessa criação, eles cortaram que os índios não precisam criar um partido específico, né, indígena, mas precisaria que esses índios poderiam estar entrando em qualquer partidárias, né, que existe hoje, né? Então, acho que não precisava mais uma criação de partido, né? E aí não foi para frente. Tanto é que a gente estava negociando com a rede, né, que é da senadora Marina, e aí não foi para frente, né? Mas o sonho nosso era esse, né? Bom, Genauro, como é que você avalia as políticas públicas do Estado brasileiro em relação ao indígena? Você acredita que a política brasileira, o governo brasileiro, tem dado a real importância que merece essa população? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de corrigir um dado aí da passagem da saúde indígena, ao invés de ser 89, sim, foi 99, quando passou para a FUNASA. Agora, quanto a essa questão, a FUNAI, pelo decreto 7.056, de 28 de dezembro de 2009, ela foi feita uma reestruturação da FUNAI, né? E essa reestruturação seria para que pudesse dar melhores, né, condições, uma melhor política para os indígenas. Eu, como indigenista e chefe da coordenação local, né, a gente tem analisado, né, essa questão da reestruturação. Alguma coisa, a política nova, né, ela serviu para algumas coisas para os índios avançarem. E outras os índios ainda não entenderam. Porque essa questão de reestruturação da FUNAI, ela devia ter sido melhor trabalhada e, às vezes, em muitos lugares, tinha pessoas que não queriam abrir mão de sua chefia, com medo de perder sua chefia, e não preparou os índios para chegar àquela reestruturação. Existiam os postos indígenas, né, que ficavam no local. Esses postos indígenas, de primeiro, ele era ocupado por indigenistas, né, que faziam o curso de técnico indigenista para ficar como chefe de posto. E depois, a própria situação, né, foi acabando esses cursos, né, extinguindo esses cursos, e foram assumidos por pessoas não capacitadas para aquilo ali, que ele servia só de motorista para os índios. Então, o posto indígena ele perdeu sua função. Então, foi onde foi criadas as coordenações técnicas locais. Para quê? Com o novo entendimento é que os índios devem se organizar, a FUNAI passar a ser um órgão de assistência técnica. É por isso que as coordenações técnicas locais, né, procuraram que técnicos assumissem, porque hoje nós aqui em Goiás nós não somos unidade gestora. A unidade gestora é em Palmas. Então nós estamos ligados, jurisdicionados a Palmas, onde nós trabalhamos com projetos e programações junto aos índios, né? Então as emergências é só quando há uma invasão na terra indígena
isso é considerado emergência ou qualquer um surto diferente, né? Não ali do dia a dia. Mas o senhor acha que essa reestruturação ela tem atendido às necessidades indígenas? Você sente que os indígenas têm se sentido satisfeitos com essa regulação da FUNAI? Pois é. Então, em muitos lugares, né, que os índios não foram preparados para isso, até hoje há esse problema, né, que os índios reclamam da situação, né, porque o que tinha que acontecer é que os índios se preparassem, né, para viver, formar sua associação, né, e a FUNAI dá assistência, né, técnica. Por exemplo, o índio quer um projeto para isso, que a FUNAI acompanhe ele como associação até aquele local que ele pode chegar àquele projeto, né. Isso aí, em alguns lugares, por exemplo, o Carretão, nós temos a associação indígena, né, que lá eles já viviam mais ou menos, né, preparados, eles avançaram em termos disso. Hoje, por exemplo, sexta-feira agora passada, né, eu estive na inauguração da Casa de Farinha, né. Nós colocamos agora um projeto de 40 mulheres indígenas, né, que inclusive agora ganharam um projeto do Ministério da Cultura de R$15 mil para ampliar, quer dizer, elas fizeram junto com... Nós temos também 3 técnicos agrícolas formados lá, indígenas, né, que trabalham junto com ela. Nós temos o Senac, que dá vários cursos, né, para os índios, né. Então, eles se prepararam em associação. Então, o projeto das mulheres agora vão vender, né, comercializar a sua farinha para o programa de aquisição de alimentos, o PAA, né, ligado à CONAB, às prefeituras, né, que nós conseguimos inserir agora. Então, quer dizer, elas avançaram, foi um projeto, inclusive, uma parceria feita FUNAI, Índio, prefeituras do município de Nova América e prefeitura de Rubiataba e o CIMI, né, o Conselho Missionário Indígena, né. Então, toda essa questão da FUNAI era que os índios se preparassem em associação, né, para que eles pudessem deixar de haver aquele filho-pai, né, para que ele se distanciasse um pouco do pai, né, para aprender a andar com suas próprias pernas. Então, em muitos lugares, né, eles estão assimilando isso. E muitos lugares que eram dependentes totais da FUNAI, onde, às vezes, até próprios servidores, né, que faziam esse esquema para que os índios ficassem ali dependendo dele, né. Então, isso aí, esses aí, eles têm reclamado e têm sofrido, né, essa reestruturação do governo, né. Você concorda, Simvaldo? Concordo, porque a maioria da sociedade indígena, eles dependem da FUNAI, né? Por mais que nós entramos nas universidades, tem professores, tem vereadores, né? Pessoas como presidente de alguma associação, presidente de alguma instituições voltadas à questão indígena, né? Mas mesmo assim ainda indígenas dependem da FUNAI, para a questão de apoio, né? Para poder ajudar e qual a missão que deve seguir, né? Então sempre nós precisamos de alguém para dizer assim, não, nós vamos para tal lugar, nós vamos para esse lugar, né? Até financeiramente há essa dependência? Mas financeiramente não, mas a partir dessas questões precisa. A questão do financeiramente precisa, como o Genaro colocou, precisa de um projeto. E para fazer o projeto, a FUNAI tem que acompanhar, né? Tem que indicar as pessoas, né, para estar trabalhando dentro do projeto, né? Porque as condições financeiras, elas vêm através do projeto, né? E aí a FUNAI entra com a sua parte técnica, né, e indicando as pessoas para trabalhar nessa questão, né? Mas as comunidades têm evoluído para essa autossuficiência, para deixar, como o Genaro falou mesmo, essa relação de pai e filho com a FUNAI? Na verdade, antigamente realmente tinha essa relação, né? Porque agora eu particularmente, eu viria ao contrário, né? Porque os jovens hoje, a FUNAI, ela entrou de primeiro como realmente esse lado aí, de filho e pai e filho, né?
onde o governo não teve condições de manter a FUNAI com recursos, né? Porque todo projeto precisa de recursos, né? E todo ano precisa de recurso, né? E os índios, a maioria da população indígena acostumou com esse projeto, né? E aí aonde muitos jovens, né, não quiseram trabalhar esperando o projeto, certo? Vamos esperar o projeto da FUNAI, vamos esperar. E aí o governo não tem recursos, a FUNAI tem boa vontade, ela quer atender os indígenas, mas precisa de condições financeiras para trabalhar, né? E aonde a maioria dos índios tem sofrido, né? Muitos jovens deixam de fazer alguma parte sozinha, né, esperando pelo projeto, né? Eu acho que o jovem, deveria ser ensinado a trabalhar sozinho. É o que o Genaro falou. Vamos fazer o projeto para eles mesmo fazerem, né, o trabalho deles, né? E aí o que a FUNAI faria? Vão acompanhar. Não é por esse lado, é por esse lado aqui, né? Então acho que falta essa parte. E ainda vejo que falta essa parte, trabalhar com os índios. Mas nós quanto indígenas, nós sentimos, eu como professor, eu sinto falta da FUNAI para estar acompanhando a gente, né? Às vezes eu vou sozinho nas escolas indígenas, mas não tem uma FUNAI para estar acompanhando. Eu acho que a gente precisa deles mesmo, precisa dessa instituição, né? Infelizmente, você quer responder? Eu gostaria só de falar, porque essa questão hoje, por exemplo, quando você faz esse acompanhamento dos índios, quando a gente diz que é para eles se organizarem em associação, porque hoje a associação é que a gente vai atrás dos projetos. A FUNAI, hoje, o nosso papel aqui, quando nós não temos o técnico, né, nós vamos buscar em outro órgão que tenha aquele técnico. Porque a questão hoje, a FUNAI de primeiro recurso, ela vinha centralizada para a FUNAI. Hoje ela está distribuída em 20 e poucos ministérios, esse recurso indígena. Então, o que é que falta hoje na FUNAI? Nós estamos faltando, para ele se tornar um órgão de assistência aos índios mesmo, nós necessitamos de servidores, que nós não temos servidores técnicos capacitados hoje para atender o Brasil inteiro, né? E muitos também, agora houve um concurso, agora há um ano atrás, e às vezes muitas pessoas que passam nesse concurso não se adaptam ao trabalho da FUNAI. A FUNAI é um órgão típico, né, que a gente fala diferente, né? A gente vai trabalhar com várias etnias, né, diferentes, né? Não é uma só, né? Não é você trabalhar com o urbano, né? Então, aquele técnico, ele tem que... a gente, quando nós entramos, por exemplo, a gente entra... Hoje, eu me tornei um indigenista na prática, né, de aprender dentro da aldeia. Okay. Você entrar, saber como você entra na aldeia, como você sai, como você respeita a cultura, né? Então, muitos entram na FUNAI, acham que a FUNAI não é por ser um órgão diferente, a gente pode fazer de qualquer maneira, adentrar a aldeia de qualquer maneira, e não é. Okay. Né? Você tem que respeitar culturas, tradições, costumes e tudo. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas agradeço muito, Genaro, pela sua presença. Obrigado por estar aqui. Olha, eu aqui agradeço, né, em nome da FUNAI, né, em nome da CTL, dos servidores que compõem hoje a CTL, técnicos que nós temos, sociólogo como o Rogério, que aqui nos acompanha, né, técnico agrícola, técnico sertanista, né? Então, a FUNAI de Goiás, ela ainda ficou com essa parte boa, né, de ter esses técnicos que me ajudam no trabalho, né? E a gente procura, dentro das condições, né, desenvolver um trabalho melhor, né, e tentar assistir esses índios para que no futuro, né, que eu acho que no futuro os índios, né, não dependam muito do governo, eles possam viver com suas próprias pernas. Mas para isso, né, o governo tem que dar a assistência, levar o índio nos locais para não deixar ele só, né? Acho que ele vai viver só quando ele tiver condições dele caminhar com suas próprias pernas. Enquanto isso, eu acho que o governo tem que estar presente junto a eles. Bom, também agradeço, Simvaldo, pela presença. Muito obrigada. Eu que agradeço a equipe, o Genauro está aqui, muito bom. Eu gostei muito. O trabalho que ele faz é um trabalho muito bom com a questão indígena aqui no Goiás, né? Então, acho que eu só tenho que agradecer, Genauro. Você é um cara que sempre eu gostei do seu trabalho, lá com os Carajás de Aruanã, com o pessoal lá tem outra aldeia agora, né? Acho que é
Poderburek, vi lá, você registrou ela como uma outra aldeia, né? Eu fiquei muito assim, o seu trabalho por isso aí, igual ele falou, respeitar, né? Acho que isso é muito bom. Eu agradeço também. Muito obrigada. Obrigado. Bom, e agora você acompanha mais um Conexão Urbana com as melhores dicas de eventos culturais e acadêmicos para você. A semana começa com música. Na segunda-feira, no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, terá Bororó Felipe e Vagano Records, uma mistura de ritmos em músicas orgânicas, que são músicas ao vivo, tocadas ao vivo. O show começa às 9 horas da noite e os ingressos custam R$10. Na terça e na quarta-feira, os amantes da música poderão participar do projeto Música com Amigos, no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro. Este é um projeto que reúne amigos para levar às pessoas música com sentimentos e torna direta a comunicação do cantor com o público. O projeto terá início às 7h45 da noite e os ingressos custam R$20 a inteira e R$10 a meia entrada. De quarta a sexta-feira, na UFG do campus de Catalão, terá o 11º Encontro Anual de Computação. O evento tem como objetivo manter o crescimento científico, tecnológico e industrial e abrange praticamente todos os tópicos de pesquisa em ciências da computação. Serão 3 dias de evento com palestras, mini-cursos, maratonas de programação e campeonatos de jogos. Os ingressos custam entre R$45 e R$60. Mais informações pelo site enacomp.com.br. O Conexões de hoje chega ao fim. E você pode ser um parceiro do programa mandando sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo matérias prontas para o e-mail ou para as redes sociais. Também pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado, às 8h15 da noite. Os horários alternativos são no domingo e na segunda-feira, também às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você!